tudo bem com vocês? Bom, falei muita coisa no vídeo anterior, mas eu queria começar a falar um assunto muito importante, assim, bem importante. E eu acho que é um assunto que traz muitos problemas, muitos contratempos, muitas questões emocionais, envolve a questão da figura do pai, né, na chegada desse bebê em casa. A gente falou, né, da importância e da presença do pai, né? Como que o pai se faz presente nesse elo, né? Que a mãe e o filho tá naquele amor, naquele cuidado, a mãe já tem aquela proteção natural e o pai, ele tem que ser, ele é construído, né, essa figura do pai, porque ele já não tem aquele vínculo da gestação, né? Ele tem só aquele vínculo da imaginação, que é da espera, é daquela vontade. E aí, quando o bebê nasce e chega em casa, né, é fundamental a participação do pai. O que a gente vê nos cenários, né? No cenário convencional. Chega, nasce o neném, aí vem a avó materna, a avó paterna, às vezes uma cunhada, uma irmã, a casa fica cheia de gente naquele primeiro momento, um ajuda, o outro ajuda. E onde que o pai fica? O pai vai trabalhar, chega em casa cansado, fica ali um pouquinho com o neném, aí ele tem que dormir, porque no outro dia ele tem que acordar e trabalhar. E assim os dias vão correndo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o papel do pai? Como ele vai saber do tamanho da responsabilidade? Porque não é uma responsabilidade somente financeira, é uma responsabilidade, eu acho que a responsabilidade de amor, de doar amor, de dar um pouco de si para o filho é muito maior do que a financeira. A financeira é fundamental, mas essa parte emocional ela é extremamente necessária. Lembrando que nós, pais, somos exemplos para essas crianças, para esses filhos. É a partir de cada gesto nosso no dia a dia é que vai formar essa criança, né? É que vai formar o emocional, o sentimental, como ele vai lidar com todas as questões da vida dele e para sempre. Então, a responsabilidade dessa figura masculina, né, nessa criação dessa criança, nesse cotidiano dessa criança, ela é fundamental. E nós, mães, temos essa tendência de achar que o pai não vai dar o banho melhor ou tão bem dado como a mãe. Ah, mas ele não arruma o neném direito. Ah, mas será que passou a pomada do jeito que tem que passar? Será que limpou direitinho? Será que isso? Será que aquilo? E assim, a gente vai tirando esse espaço que o pai pode ocupar, né? A gente se sobrecarrega e tira dele essa oportunidade. Então, assim, esse vídeo vai ser só mesmo para esclarecer para as mamães que a gente precisa ceder o espaço que é deles de direito, tá? Primeiro, porque a gente depois lá na frente vai reclamar do quê? De sobrecarga. Mas ora, se no início tinha outro para ajudar e o pai foi deixando de lado, como ele vai se acostumar com essa criança? Como ele não vai se sentir rejeitado no meio desse contexto mãe, filho e nessa rotina que é só a mãe e o neném, que já tem essa questão da amamentação, né? Então, assim, o que eu sugiro para vocês é que desde o primeiro momento da chegada do neném, coloquem os pais integrados na rotina. Aqui em casa eu não tive opção, porque como eu falei para vocês anteriormente, eu não tinha uma rede de apoio, então a minha rede de apoio foi o meu esposo. E o fato dele ter sido a minha rede de apoio, hoje eu e ele a gente conseguimos assim tranquilamente cuidar dos dois e ser uma rotina super tranquila, né? A gente teve, claro, períodos de adaptação, a gente teve muitas discussões de não concordar, porque aí chega essas questões, né? Ah, mas eu acho que não é assim, ah, mas eu acho que é assim. Não, ó, hoje a gente chega ao cúmulo de discutir qual é a melhor rotina para eles. Rotina de sono. Ah, vamos tentar fazer assim? Ah, não, vamos dar o banho tal hora, o mamar tal hora. Não,
vamos deixar para mais tarde o almoço para ver se à tarde melhora isso e aquilo. Então, assim, a gente discute juntos isso. E, assim, essa semana, com essa mudança de rotina do sono das crianças, eu percebi que a sugestão que ele tinha feito para mim há 2 meses atrás, se eu tivesse feito, eu não tinha ficado tantos meses sofrendo com as madrugadas com os nenéns. Então, assim, olha que às vezes, gente, o homem, ele tem uma visão, o pai, ele tem uma visão mais prática. A gente tem uma visão mais, assim, afetuosa. Ai, tadinho, não, deixa dormir. Ah, quer dormir 3 horas, quer dormir 4 horas? Não, deixa dormir. E não é assim. A gente tem que ouvir, a gente tem que agregar essas informações. E eu falo por conta própria, assim, experiência própria, né? Foi extremamente válido a presença dele, né? A presença dele no cotidiano das crianças. Então, assim, aqui em casa hoje, o que que acontece? Eu fico, até como eu tenho problema de insônia, eu fico um tempão da noite, até 1, 2, 3 horas da manhã, ligada na babá eletrônica. Então, qualquer demanda deles, nesse horário, eu cuido, né? Eu vou lá e ele tá dormindo. Então, de 3 para frente, até eles acordarem, até a babá chegar, até tudo se organizar, é ele que cuida. Então, a gente meio que divide. Durante o dia não dá porque ele trabalha, mas o banho da noite é dele, ele que dá o banho. E assim, os meninos já até sabem. Vai dando mais ou menos o horário do banho, eles estão cansados, às vezes quer, né, antecipar o banho e tudo, ele já vai lá pro pai e já pede colo e já bate na porta querendo tomar banho. Então, assim, olha só como... Você imagina se eu tivesse, além de toda a questão da minha rotina, do dia a dia, eu agregasse ainda mais isso, falar, não, mas ele é estabanado, ele não vai conseguir, não vai dar banho. Então, assim, mamães, meninas, deixem os pais serem pais, deixem eles fazendo do jeito que eles conseguem. E porque lá na frente você vai ter um companheiro, e isso sim, a maternidade, ela não separa o casal, ela não deixa o casal estranho. É a gente que constrói uma relação estranha, porque a gente inconscientemente, a gente faz uma substituição, porque a rotina exige da gente uma dedicação exclusiva. Mas quando você divide os seus afazeres, não pesa para ninguém. Lá na frente não vai ter uma cobrança. Ah, mas só eu faço isso. Porque a gente faz isso. Ah, mas eu faço isso. Claro, gente, a nossa rotina é infinitamente... As coisas que a gente tem que fazer é infinitamente maiores. Mas é porque a gente não divide. Porque às vezes a gente acha que o marido, o companheiro da gente, não é capaz de fazer. E ele é capaz. Ele é capaz de fazer. Sem contar, né, que tem a questão do papel inverso, muitas vezes, né, em que a mãe trabalha e o pai cuida, passa o dia cuidando. Então, assim, você imagina se essas divisões não forem, se não ficarem claras no dia a dia e não for uma coisa prazerosa, o quanto essas coisas podem interferir na vida de um casal, né? E isso que eu tô falando para vocês é porque eu já vi milhões de casais se separarem por conta dos filhos, por conta dessa rotina desgastante. E uma coisa eu falo para vocês, a gente só ama o que a gente admira. Se a gente não admirar o companheiro da gente, a gente vai deixando de amar. Porque o que alimenta o amor é a admiração. Se vocês permitirem o seu companheiro, a sua companheira participar e você ver o tanto de coisas maravilhosas que eles podem fornecer para os seus filhos, você vai ver cenas lindas dentro de casa e você vai amar mais e você vai admirar mais e isso vai se consolidar mais. Então hoje, como que a gente implantou a nossa rotina? Hoje, o meu marido, ele organiza as mamadeiras da noite, ele deixa já tudo organizado, ele que organiza, leva já para o quarto, porque a gente já deixa as medidas tudo
todas assim prontinhas só para misturar à noite, porque à noite você tá bêbada de sono, você tá acabada, então assim, você tem que deixar uma coisa mais ou menos organizada, né? Então assim, ele faz essa parte do banho, da organização das mamadeiras e do amanhecer dos meninos. E eu, claro, como eu tenho ajuda durante o dia, né? Da minha Juju, querida, falando isso, eu quero mandar um beijo, Juju, pra você, eu sei que você me acompanha aqui. E eu quero te agradecer pela sua ajuda, assim, fundamental. Então, ela me ajuda com as questões do dia a dia, né? E eu fico com a parte da alimentação, da organização do cardápio deles, o que vai comer, o que não vai comer, eu que preparo. Eu gosto de preparar, né? Eu gosto de fazer comidas, assim, frescas do dia. Então, o que eu faço no almoço, eles comem no almoço e no jantar, né? E no outro dia eu nunca repito, eu faço uma outra coisa e tá do mesmo jeito, fica pro almoço e pro jantar. Eu congelo algumas vezes, quando eu faço muito, assim, eu congelo, mas aí vai comer num momento de emergência, assim, ai, tive que sair, não deu pra fazer comida, não, mas tem uma papinha congelada e que é só no micro-ondas. Depois eu eu até tô passando algumas receitas pra vocês, mas eu vou estar passando outras assim que dá para congelar, dá para você deixar assim um período bom assim e ter uma sopinha fresquinha, gostosa, de segundo plano, né? De plano B para vocês. Então, meninas, eu quero pensar juntas com vocês, quero fazer vocês pensarem nisso. A ajuda da avó é fundamental, é bom. A gente que fica muito inseguro, logo quando o bebê nasce e é muito pequeno para dar banho e tudo, a gente tem que ir meio que pro enfrentamento. A gente tem que ir sabendo que é complicado, mas a gente dá conta. Eu nunca deixei ninguém dar banho nos meus filhos. Eu, principalmente quando saiu da UTI, eu dava os dois banhos, o banho da manhã e o banho da noite. Quando foi ficando mais durinho, assim, um mês, 2 meses, com 2 meses, 3 meses, aí que eu passei pro Wagner, pro meu marido, dar esse segundo banho. Mas nesse início, bem início, eu não deixava. Mas a sugestão é, mamou, deixa o pai pôr pra rotar e fazer dormir. Enquanto isso, dá pra você tomar um banho. Enquanto isso, dá pra você comer alguma coisa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando você divide, é pesado? Vai continuar pesado? É pesado. Porque é um sono que você não consegue recuperar com 1 hora, 2 horas, meia hora de sono, né? O sono que você perde da noite durante o dia, você não recupera ele, né? Não é uma coisa fácil de você recuperar, mas fica menos pesado. Eu vou repetir, eu sempre falo, né? Todo mundo adora esse ditado, mas é a mais pura verdade. Por trás de um esgotado, tem sempre um descansado. Então lembrem disso todas as vezes que vocês se sentirem exauridas, cansadas, exaustas. Isso é um sinal que você precisa dividir tarefas. E a gente precisa dividir tarefas. Não tem como você, eu falo, não é nem doutrinar, né? Mas não tem como você integrar essa figura masculina se você não divide do começo. Porque lá na frente vai ter brigas, né? Ah, mas você tem que fazer isso. Ah, mas você tem que fazer aquilo. Gente, e homem, eles, assim, né? Tem que ir devagar. Tem que ir construindo degrau por degrau com eles. Até eles se sentirem integrados naquilo e falar, poxa, meu filho faz questão de tomar banho comigo. Nossa, que máximo. Nossa, eu que dou banho. Não que você vá ser só o tio do banho. Ou o pai do banho. Mas que as outras rotinas sejam agregadas. Ou então, enquanto você tá dando papá, quando eles estiverem já na fase do papá, quando você estiver dando papá, o pai tá lá lavando as mamadeiras da noite ou já organizando as mamadeiras da noite. E aí vai indo a rotina, tá? E a gente não pode esquecer que tem ainda os casais homoafetivos, né? Pais, 2 mães, tem as mães independentes, né? As mães que são só
que criam seus filhos só, né? Imagina, então a gente tem um cenário que a gente tem que pensar também, né? Como essa tarefa pode ser dividida, como essa tarefa deve ser dividida. Eu falo muito na questão de pai e mãe porque é a minha realidade, mas a gente sabe que essa divisão ela tem que ser conversada, ela tem que ser partilhada entre o casal, né? O casal, na dinâmica dele, um tem que fazer parte dessa história com essa criança, desse filho. Tem casais que têm filhos adotados, que ele já vem muitas vezes já com rotina de abrigo, de casa de passagem. Então, assim, é uma rotina também implantada totalmente diferente da que você vai querer para ele. Então, vocês conseguem entender que quando a gente fala do papel de alguém na sua vida, a gente tem que ter essa vida muito bem entendida, muito bem resolvida, muito bem clara, dividida. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. E então é isso. Eu quero pedir para vocês pensarem nesse assunto. Veem na rotina de vocês como isso é possível, tá? Eu vou estar colocando, tem um texto que eu vi maravilhoso, tá? Com relação a essas questões da integração do pai, né? Na criação dos filhos, o quanto isso é fundamental. E eu vou estar disponibilizando para vocês no site, tá? No www.bensdemãe.com.br e no Instagram eu vou estar disponibilizando também ele, mas no texto escrito, tá? Para facilitar para vocês. E é isso. Curta a página, se inscreva, ative o sininho. Vamos estar recebendo as notificações e da agora para frente. Vocês observaram que terça e sexta a gente tem vídeos, né? Na quarta-feira eu tô com uma ideia muito bacana, eu espero que vocês gostem e eu quero que vocês comentem se vocês querem isso ou não, mas eu acho importante a gente começar algumas leituras, né? Fazer discussão sobre alguns temas de alguns livros que eu acho, assim, pertinente a gente tá falando, tá? E isso acaba que cabe para todo mundo, porque são questões desses conteúdos nossos, né, íntimos, porque a gente é pai e mãe, mas a gente é filho. E essas questões nossas, familiares, com os nossos pais, com a nossa mãe, com a figura da mãe, com a figura do pai, quando ela não é uma coisa saudável, isso interfere nessa construção da nossa família, né? Eu tenho vários livros que eu quero compartilhar com vocês e eu quero ler junto com vocês e a gente discutir parágrafo a parágrafo estas questões, porque a gente precisa pensar, a gente precisa estar inteiro para ter filhos emocionalmente saudáveis, para a gente ter filhos bem-sucedidos emocionalmente, para a gente ter filhos que saibam lidar com as frustrações, para a gente ter filhos felizes, mesmo nas adversidades, que é isso que eu quero. Hoje a gente pensa hoje quando a gente pensa em cuidado, a gente pensa no cuidado do banho, do mamar, da comida, do crescimento, mas a gente ao mesmo tempo disso tudo, a gente está construindo a personalidade deles, né? Então assim, a gente tem que estar atento a essas questões. E para a gente ser mais eficaz, mais maravilhosas para eles, a gente tem que resolver também muitas questões nossas. E a gente tem que pensar nisso. E a gente vai pensar nisso. Tá bem? E então é isso. Um beijo grande para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau!